Eu acho que é o seguinte, eu gostaria de voltar ainda ali aquilo que diz o meu irmão Horácio de Reis sobre os políticos e os partidos políticos. Fala que os partidos políticos não abrem mão aos seus interesses. Pois concordo plenamente. Mas se não abrem mão para os seus interesses, então devem, portanto, criar os seus próprios meios. Mas quem autoriza, quem está no poder? Não, mas Está a ver? abrir os seus próprios Está-me a dar meios. razão. Cada partido tem que abrir os seus próprios meios. Isso não é proibido. É proibido. Podem O ter- não, doutor, temos- para ter uma rádio, precisa de uma licença. Para ter uma televisão, Mas precisa de uma está bem, licença. está bem, a licença E quem pode passa ser- a licença é o executivo. e podia ser até E existem uma- essas normas. Agora- Sim. E outra coisa bastante Formalidade. queria... Eu vou lá Sim, chegar, sim. eu vou lá chegar. Isto formalizando, isto até pode ser possível, fazer isso, do ponto de vista da formalidade. Porque a legalização, isto é um processo administrativo e que não tem grandes... Mas é um processo precursos. administrativo ilegal, doutor. Não se esqueça desse pormenor. Tá bem, mas então vamos ainda dizer que aqueles que querem defender os seus interesses de grupos, não é? Podem abrir as suas rádios para melhor defender O isso. doutor Agora, precisa... não podem... É que o doutor é preciso Não. perceber isto. Eu estou a dizer que não podem... Eu disse que não podem utilizar os meios públicos utilizados, aliás, proveniente da contribuição dos contribuintes, não é? Proveniente, portanto, do Estado, não é? Para alavancar, para priorizarem os seus interesses partidários. Isso não. Portanto, a Rádio Nacional de Angola, a Televisão Pública de Angola, o Jornal de Angola e tudo que é... Pois, TV Zimbo e outros que agora até foram, bom, disseram nacionalizados, ou como é que chama aquilo, intervencionados. É isto mesmo. Não é? Então, A são... ZAP. A ZAP e outros. Então, são produtos que se pode utilizar os interesses particulares de um determinado grupo Mas, para doutor, manietar. aqui não seria a utopia em que alguém que detém a propriedade permita que os órgãos atuem no sentido contrário ao seu interesse? Não, permita-me só que a resposta. Permita-me só a resposta assim rapidamente. Vamos saudar Ora, o professor universitário Azevedo Domingos, ele que chegou agora, naturalmente está a acompanhar o nosso debate, acompanhou aqui as reflexões. Qual é o comentário que quer fazer? Bom dia a todos os intervenientes aqui no painel e também a todos que nos ouvem neste momento. Bom, eu por acaso venho acompanhando já o programa desde o início e há muita coisa que já foi aflorada e muito bem pelos convidados presentes, mas eu tenho a dizer o seguinte: a política estará sempre relacionada aos órgãos de comunicação, aos média. Há uma relação digamos, de interdependência entre os média e a política, porque os média fazem parte da esfera social e a política acaba por reger em função disso. E em cada sistema político, em cada, digamos, ordenamento jurídico de cada sociedade, acaba por determinar também como é que os órgãos de comunicação se posicionam. E na nossa realidade, vou aqui dizer o seguinte: estamos a falar do período de 32 anos, 91 a data presente. Então é um período que falamos em democracia. Entretanto, como os outros já me antecederam também, a democracia de que falamos é uma democracia que podemos dizer em processo ou em construção ou todos os outros adjetivos para podermos caracterizar. No nosso contexto, vamos lá dizer, os órgãos de comunicação, do ponto de vista geral, sempre tiveram este pendor manipulativo, né? Desde o seu surgimento, os meios de E vão comunicação... continuar a ter. Obviamente. Sim. Bom, Angola não é exceção disto.
e o nosso contexto, vou dizer que tivemos muitos recuos, principalmente nos últimos 5, 7 anos. Vamos dizer que de 2017 para cá tivemos inicialmente um avanço ligeiro quando das revoluções ou transformações que João Lourenço impunha desde o início do seu mandato, e depois de lá para cá temos estado a observar exatamente um retrocesso enorme quando se trata de órgãos de comunicação. Mas a que se deve esse retrocesso? Os passos foram conquistados e aos poucos estão a diluir. Então são passos que foram conquistados e fica com essa impressão. Sim. Sem a solidez, não foram... É uma conquista não sustentada. Daí... Não, eu vou dizer que tudo tem a ver com aquilo que é a visão de quem governa, né? Tudo tem a ver com, digamos, a intenção de quem governa. Naturalmente, no início, tinha que se... Mas é possível perceber esta opção adotada em reduzir o impacto e reduzir o trabalho dos órgãos de comunicação social para a consolidação da nossa democracia? Não percebi, peço desculpas. Eu estou a dizer, é preciso, se pode mensurar ou se pode fazer o equilíbrio neste processo, ou seja, fazer a contenção dessa estratégia que visa reduzir a influência dos órgãos de comunicação social na consolidação da democracia? Se é possível o governo fazer... O governo é a sociedade, porque o Estado não é tão somente feito do governo. O governo é sustentado por um partido político, mas a população, muita dela é... Sim, é por aí que eu queria... A população pode ser apartidária. É por aí que eu queria dizer. Primeiro, nós temos um governo que detém grande parte dos órgãos de comunicação em Angola. Entretanto, é algo que, pelo que percebi, ainda não se aflorou muito. Os meios de comunicação são transversais aos tradicionais, não é? Nós temos agora, por exemplo, a internet, que nos últimos tempos em Angola tem-se mostrado um meio de comunicação mais, digamos, mais interventivo quanto às questões democráticas. Então, é aí onde os cidadãos têm mais voz, onde, digamos, a sociedade civil, do ponto de vista geral, tem mais voz, e é preciso percebermos que a internet, no fundo, as redes sociais não são propriamente jornalismo, mas pertencem àquilo que nós chamamos de meios de comunicação social, e a partir daí nós temos estado a observar uma vigilância e uma fiscalização de algumas situações sociais e políticas que vêm acontecendo. E então o que se pode fazer neste contexto, sendo que temos e acho que é unânime essa percepção entre todos os presentes, temos um governo que combate a evolução democrática, por assim dizer. E se combate a evolução democrática, e como já estamos agora, vamos ter que acelerar as nossas abordagens, vamos ter que ser sintético. Vou colocar essa pergunta. Se os órgãos de comunicação social têm a influência para tornar o nosso processo democrático mais saudável, podemos inverter isto. Como democratizar os órgãos de comunicação social? Uma pergunta para todos. Sim, então deixa-me... Posso começar por ti? Sim. É uma questão de obediência ética. Portanto, é preciso que as pessoas obedeçam, em primeiro lugar, à ética e à deontologia jornalística. Por exemplo, a questão que nós estávamos aqui a debater... Mas, doutor, para não se fugir à minha pergunta, como democratizar? Já sabemos que os órgãos de comunicação social estão, todos eles, pelo menos essa é a conclusão que vocês estão a chegar, estão quase manietados, estão sob controle, sob domínio dos interesses político-partidários. E eu coloquei a seguinte pergunta: como democratizar os órgãos de comunicação social? Se me permite, Horácio, é o seguinte... Esteja à vontade. Exato. Eu penso que essa resposta pode ser respondida através da análise de uma questão que colocaste antes, que era aquela questão, portanto, da utopia em relação à propriedade e interesse de um órgão, ou então do ente que detém o órgão de comunicação social.
O grande problema que se coloca é o seguinte, e aqui penso que corroboraria com mais velho Pedro Gomes quando falava da ética, mas quando eu vou analisar a ética, ou quando vou buscar esse elemento da ética, não é simplesmente na perspectiva do jornalista ter ética e deontologia profissional, não. É ética na perspectiva daquele que detém o poder, exatamente, de compreender que uma coisa é um meio de comunicação do Estado, e aqui estou a falar Estado-nação, não é Estado angolano, não governo ou partido. E outra coisa, é uma rádio que é de um partido político. Por exemplo, o que é que eu quero dizer com isto? É legítimo por parte do MPLA. Doutor, não se esqueça que é jurista, a lei não permite que um partido político tenha... Pronto, vamos colocar assim, vamos imaginar que o partido político seja uma empresa, onde tem uma empresa que detenha uma rádio, que é normal, é legítimo isto, não é? Tal como costuma-se dizer que a Rádio Despertar é detida pelo partido UNITA, não é verdade? Mas não de forma direta, de forma indireta. O mesmo podia ocorrer com o MPLA. Nessas rádios, por exemplo, aí sim é que poderíamos dizer que era utópico que a redação ou que o conteúdo da redação dessas rádios fossem em contramão com os interesses desses partidos. Aí a resposta à tua questão. Quando nós vamos transportar esta análise para os órgãos de comunicação, como é o caso da televisão pública de Angola, e por isso mesmo a televisão pública de Angola quer dizer que naquela televisão deve estar, deve estar assente. O Manuel José já disse aqui que o conceito público é um conceito bastante enganador. Isso é conceito, isto é conceito só. Exatamente, eu estou falando da perspectiva da aplicação, ou então da utilização. Quando eu tenho a televisão pública de Angola, eu tenho de saber que aqui eu tenho que concretizar os interesses do Horácio do Pedro Gomes, do Manuel José, do Cabo Rio e de todos os angolanos. Respondendo diretamente à minha pergunta, como democratizar? Não, a democratização passa por isso, passa por adoção de um sentido de Estado de quem está no poder, que, na minha opinião, infelizmente, penso que não tem. E enquanto continuarmos, mais bem Pedro Gomes já disse, que referiu num debate, que enquanto tivermos o partido no poder, não teremos essas coisas acontecerem. Eu já o disse aqui muitas vezes, também vai ser difícil, para não dizer impossível, que essa democratização ocorra. E o exemplo disso foi que o meu caro, quando chegou, estava a falar daquela aparente abertura desde 2017, que durou, quer dizer, foi, digamos, um sol de pouca dura, né? Desde 2017 até 2019. Como? 2018. Até 2018, obrigado. Nós tínhamos a TV Zimbo, que era supostamente particular, ou de um particular. E porque quando assumiu o poder o presidente João Lourenço, cimentou-se a ideia de que havia um grupo que não estavam de acordo com ele e usavam essas TV Zimbo e outras rádios para fazer um jornalismo mais ou menos independente. O que é que se pensou? Ora, quem detém o poder percebeu que aquilo era um perigo para ele e, portanto, inverteu o jogo. Fez com que todos aqueles meios passassem na esfera do Estado, que, por sinal, é controlado pelo partido no poder. Logo, todos esses meios acabaram, né, estando na mesma linha que a televisão pública de Angola, que a Rádio Nacional de Angola, que o Jornal Público, que o Jornal de Angola, que a Angop, todos esses órgãos, agora fazem um trabalho simplesmente olhando para a perspectiva do interesse de quem está no poder e não no interesse do Estado angolano. Muito importante. E aqui reitero a minha pergunta: como democratizar esse órgão? Já disse, mas há um problema, Horácio, deixa-me só dizer uma pequena coisa. Eu acho que o problema é o seguinte: Horácio fala, Manuel José falou uma coisa aqui muito interessante. Nós estamos a pensar que a democracia é algo, sei lá, democratizar é obrigar a pessoa a adotar uma determinada conduta e não sei quanto mais. Conquistas. Mas parece-me que exatamente é isto. Portanto, é uma questão da vontade da pessoa. Ela própria já vive, não é? Sim. Essa realidade social. Isso é com aquilo que nós estamos a viver. Se é isto, então não vamos ensinar a ninguém a ser democratas. Esse aqui é um dos problemas. É uma questão cultural. Horácio. É uma questão de pertencer a uma determinada... que tem uma determinada realidade. Uma sociedade que tem uma determinada realidade. Exato. E, portanto, esse é o problema. Senão, vamos estar aqui embrulhados numa situação. O que nós chamamos de abuso de poder?
na comunicação social. É quando alguém quer vir impor a sua vontade numa relação que é, enfim, que existe, que devia existir normalmente, e alguém está nos obrigar a sermos aquilo que nós não somos, nem o povo, nem a pessoa, e você é obrigado a cumprir. Todos os nomes que nós citamos aqui, alguns deles, não são elas, não são essas pessoas que determinaram assumir um determinado comportamento diante de um órgão de comunicação social público, ou seja, gerido pelo Estado. Quem jura cumprir e fazer cumprir a Constituição não faz? Não faz. É ele que vai pressionando o jornalista A, B ou C para lhe atender às suas necessidades. Então, a partir daí, já estamos a dizer que aqui sim há abuso do poder. Não está a deixar o jornalista trabalhar de acordo com a sua ética, com a sua deontologia, de acordo com aquilo que ele observa o dia a dia. Manuel José, como democratizar os órgãos de comunicação social? Bom, é simples, Horácio. Essa pergunta é utópica. Utopia. Mas como é que vai se democratizar um órgão? E falou bem da propriedade. Né? Um órgão que é tutelado por alguém que quer o poder, e tem o poder. E você vai democratizar aquilo. É utopia. Se ele não é democrata. Isso. E depois é assim, nós vamos voltar lá ao início. A premissa. Tudo que começa mal, todo projeto começa mal, tem tudo para dar errado lá frente. Regra do silogismo, então, não é a possível premissa maior corrigir. negativa, a conclusão negativa. É assim. Não é possível corrigir. E depois, neste cenário não. Vamos lá. Sim. Manuel Há José. alguns aspectos que eu quero repostar. Falou-se aqui do retrocesso. Não há retrocesso. Não se retrocede algo que não existe. É outra utopia. Não há retrocesso. Você não pode avaliar um retrocesso numa coisa que não andou. Deixa-me só... Não existe. Manuel, por favor. Calma só, vou já passar. Ok. E nós estamos a ir muito pelo o teórico, formal. Não. O verdadeiro critério da verdade é a prática. Manuel Cangulo falou aqui na órgãos, indiretamente. Não existe indiretamente. É direto. Os órgãos são tutelados diretamente. E quem falou isso? Numa realidade americana. É Noam Chomsky. Nós romantizamos muito, porque... E o MPLA, por exemplo, ele tem uma escapatória, que é a questão legal, que o Horácio está sempre a mencionar. Um partido político não pode ter. A UNITA, por exemplo, foi remetida por uma saia justa, que vai ter problema lá frente. Por quê? Vai ter problema. Não, se é justo. No âmbito dos acordos, abriu-se... Não tem mesmo. Mas do ponto de vista da prática, que é o único critério da verdade, ele é que manda nos órgãos todos. É ele que manda. Não é possível haver democratização. E do ponto de vista legal, assim. a UNITA tem rádio? Do ponto de vista da lei, a UNITA tem rádio? A Rádio Despertar. É a UNITA que manda aqui? Não, pera, mas é da UNITA, é legal isso, é da UNITA? Não sei. Não tem dúvida. Eu não sei, eu estou preocupado. Por favor, deixa-me... O critério prático é o único. Nós não vale a pena romantizar. É assim. Meu cota. Não fui eu que disse. Não existe Estado democrático sem imprensa livre. Sim. Da mesma maneira, não há imprensa livre num sítio onde não há democracia. Para você falar de imprensa livre, ou abranger, como o mais velho falou, da comunicação, né? Eu prefiro me cingir. Né? Para você falar de uma imprensa livre, você tem que ter um Estado democrático. Por isso é que eu falei da democracia administrativa. Estou de acordo com isto. Aquele artigo da Constituição é ele em si mesmo contraditório. Aquele que o Cangundo leu. A República de Angola é um Estado, é contradição. E depois vem lá frente vão dizer assim, não, tens que ver que a democracia é um processo. Oh, mamãe, ele é afirmação. Afirmação, verbo no afirmativo. É um Estado democrático. Mentira. Não é. Né? Depois lá frente, os mesmos entes vão dizer assim, não, vocês têm que ver que isso é um processo. Não há país nenhum. Mas aí o problema não é da Constituição. O problema é de quem deveria aplicar a Constituição. É a prática.
É a prática. Sim, aí estou de acordo. Se for no sentido da lei, sim, é óbvio. Manuel José, não fuja muito a minha questão, mas eu depois vou ter que responder. Qual é a questão? Mas o William, se quer falar, não me fala. O Manuel José... Mas eu ainda tenho aí umas coisas para dizer. Eu também posso exercer... Depois eu vou passar já. Mesmo sendo moderador, tenho o direito também de resposta. O Manuel José falou algo que nos afeta a nós, mas como vocês é que são os artistas deste debate, a primazia é para vocês, mas depois terei de responder. Não, esse é um aspecto que ele mesmo mencionou também. Sim, sim. Quando falou de... Não ouviu aqui. E de minha parte, não ouviu propositadamente. Quando falou das redes sociais. Sim. Né? Porque querer igualar, e essa é outra apetência errônea. Querer usar paridade entre os órgãos tradicionais e rede social, outra utopia, já que estamos no termo das utopias. Utopia, né? Sabe por quê? A rede social, ela em si, é um órgão, quer dizer, é um instrumento de exclusão natural. E não é de massas. Não! Exclusão! Veja, que são detentoras desse... Você, para acessar a televisão, agora até mudou um bocado, né? TPA. Nós temos aquelas antenas lá de tampa, não sei o que, não precisa pagar nada, não sei o que. Agora estão dentro dos buquês, esses buquês dessas televisões aí. E a própria lei diz que quando a subscrição termina, aqueles canais, por causa do aspecto constitucional, deviam permanecer. Mas não permanecem. É um abuso aquilo só, senão a lei é clara. Está, mas... devia permanecer. Agora, abuso também do poder. Aqui... Por que ela é uma fonte e influencia? Esse sim é um meio de influenciar. Porque ele chega a toda a gente, ou quase toda. Toda também não é possível. Toda a gente. Rede social. Que vivem nas cidades. Nós temos privilégios. Da mesma forma como a rede social é um instrumento de privilégio. Nunca vai alcançar. Então, e se falar do jornalismo até então é pior. Nem vale a pena então, vamos esquecer a questão da democratização dos órgãos de comunicação social. Na sua visão, é utópico ter que pensar isso. O professor universitário Azevedo também a mesma pergunta, e até tinha começado por si e acabou por não desenvolver o seu raciocínio, mas agora tem a oportunidade de assim fechar essa pergunta e irmos para um outro ponto dentro dessa temática que escolhemos para a edição de hoje do programa Falar Direto. Pronto, eu vou responder a essa pergunta e depois vou falar um bocadinho a respeito do que o amigo aí acabou de abordar. Quanto ao como democratizar, eu acho que vamos falar em duas direções. A primeira direção tem a ver com quem detém o poder, não é? Nós já falamos aqui, o mais velho foi perentório a dizer que é uma questão cultural. A democracia é cultural, ok? E está-se a falar aqui muito de processo e de conquista. E, de facto, tudo na vida requer conquista, né? A vida em si requer conquista, a liberdade requer conquista, a democracia requer conquista. E o que se passa entre nós é que, de um lado, temos institucionalizado que Angola é um Estado democrático e, do outro lado, quem o fez nunca teve interesse de ser democrático. Isso é um facto. E isto é cultural porque é um contexto, é uma conjuntura que leva anos, não é? Estávamos a sair do monopartidarismo e passamos para o multipartidarismo sem sairmos de facto do monopartidarismo. Em termos e aqui faço menção já à psicologia, em termos da construção da personalidade do político. Não, essa porque senão está a se contradizer. Não tem. Ele está aí. Não tem a ver. Tu querias dizer não também. Tem a ver com contradição. Eu acho que precisa entender bem o que eu estou a dizer. O que é que se passa? O que se passa é que nós não temos projeto para nada em termos de país. Não há um projeto de país. Da mesma forma como não há um projeto de país, não há um projeto de democracia. Ok? Depois da independência... Mas será que não há ou não é respeitado aquilo que existe? O que estou a dizer é que, vamos falar do ponto de vista formal, nós temos muita coisa boa, do ponto de vista formal e escrito. Mas agora, a intenção de quem formaliza
A materialização, no caso. A materialização... Prática, só prática. É prática, sim. Sim, mas eu não tenho que falar as suas palavras, não é? Não estou então, é isso mesmo que está dizendo, só que você gosta de florear. Deixa-me Você tem que dar nome ao boi, tá bem, dá mesmo nome, se é boi, é boi. Deixa eu você floreia o mundo, tá bom, Cota. E dificulta também nós estamos a falar de prática, nós estamos a falar de prática democrática e o senhor não está a ser... Não está a praticar exatamente o que está a falar. Não, mas deixa-me concluir, pelo menos, não é? A florear mesmo assim vai. Deixa-me concluir. Temos que ter respeito pela diferença. Eu lhe respeitei. Quer que eu fale da forma como fala e está errado isso. Não. Assim não estamos a debater. Peço desculpa se entendeu. Posso continuar? Posso continuar? Continua. Ok, muito obrigado. Então, como eu ia dizendo, para a democratização, se eu tiver que dizer que nós vamos pensar em democratização daqui a mais ou menos 100 anos, poderiam dizer que estou a ser radical. Mas é a minha visão. É preciso que esta geração de políticos atuais saiam do poder, cena, não é? de cena. E para sair de cena eu estou a ver mais ou menos uns 50 anos dessa geração atual, para sair de cena. Depois, vamos ter uma geração que está a ser moldada por essa geração atual. A geração que está a ser moldada dos jovens que estão a entrar agora em cena política, que vão dominar a cena política mais tarde, vão ter para aí uns 50 anos. Então estou a dar 100 anos para pensarmos em democratização do nosso país, e em particularmente... Mas, às vezes, se me permite só um parênteses. Deixa-me só concluir, assim não concluo. Então precisamos mais ou menos de 100 anos. A sociedade é evolutiva, a natureza humana, a natureza da sociedade em si é evolutiva. Apesar de haver travão desta evolução, por conta de quem detém o poder, a evolução permanece. E vai continuar naturalmente. A sociedade evolui por si só. E aí é onde eu respondo a... Não é uma contradição isso? Não é. Aí vamos citar Charles Darwin, com a teoria da evolução. Ou seja, por si só a sociedade evolui. E aí eu respondo a questão do Manuel, que falava de não há retrocesso sem evolução. Não, há evolução sempre. Apesar de haver travão, a sociedade naturalmente evolui, de algum modo. Em passos lentos, mas vai evoluir. E se nós percebermos, de 91 até 2000, até a data presente, se tivermos que fazer uma análise da democratização dos meios de comunicação, nós vamos olhar para a questão da formação de jornalistas, vamos olhar para a quantidade de órgãos de comunicação que foram surgir. Pluralidade é uma coisa, a quantidade de órgãos de comunicação é outra coisa diferente. Então vamos olhar para a quantidade de órgãos de comunicação. Mas nós aqui hoje pecamos pela quantidade ou pela diversidade? Eu vou chegar lá. Para fazermos uma análise daquilo que é o processo evolutivo da democratização dos meios de comunicação, nós temos que olhar para vários fatores que eu estou a citar. O primeiro fator é a questão da formação de jornalistas. O outro fator é da quantidade de órgãos de comunicação que foram surgindo. Outro fator é do associativismo a nível dos média, a nível dos jornalistas. Se percebermos esses três fatores, vamos perceber que há, de facto, ou que houve alguma evolução que eu estou a chamar de evolução natural. Ok? De 91 para cá, quantos órgãos de comunicação surgiram? De 91 para cá, nós temos a Associação de Jornalistas, o Sindicato de Jornalistas, temos agora a ERCA, temos a Associação, não sei se é bem conhecida, mas a Associação dos Comunicólogos de Angola. Estas associações, estes órgãos de comunicação que foram surgindo, temos órgãos privados que foram surgindo, são associados, sim, a determinados elementos do poder político, alguns, mas nós temos a Eclésia, temos a Despertar, temos, enfim, outros órgãos. E depois
temos mais escolas de formação de jornalistas. Ou seja, na prática, em termos de números, houve evolução. Bom, Estamos a falar em termos quantitativos, houve evolução. Nós não podemos olhar só um aspecto, temos que olhar a conjuntura. Em termos quantitativos, nós percebemos que houve muita evolução. Qualitativo. Agora, em termos qualitativos, isto é de conhecimento geral, que é onde está o nosso o calcanhar daqueles. E penso que o nosso tema assiste mesmo aí, o nosso maior problema... Repare, meu jovem, desculpe. Não, vai falar já, vou já concluir. O nosso maior problema é do ponto de vista qualitativo. Entretanto, nós estamos aqui para abordar os aspectos do ponto de vista geral. Não temos um lado a tomar, temos posições a tomar, mas nós não podemos deixar de lado o aspecto conjuntural, ok? A evolução houve, de 91 para cá, houve evolução. A evolução pode ser positiva ou negativa, é evolução. Sim! A evolução é negativa, a evolução é sair de um sítio para o outro. Bom, Isso mas é conceitual. Mas e nós temos números aqui que podemos aflorar e não vou aqui mais me alongar, mas temos números para dizer que houve evolução. Não, penso que dessa perspectiva tu acaba desvirtuando sobre tudo. Em que aspecto? Não, permita-me só. Porque o tema é a influência da comunicação social na construção de um Estado democrático. Exato. A forma como está estruturado o tema sugere para análise do ponto de vista qualitativo e não quantitativo. Não. Esta é Sim, mas não é verdade isso. É verdade. Não, porque assim, aliás, quando se coloca o tema nessa perspectiva, aliás, em princípio, já se admite... A democracia fala-se de quantidade também. Só um minuto. Não lhe interrompi. Sim, peço desculpas. Não lhe interrompi. Não, mas então não havia terminado. Falou do urbanismo, falou de urbanidade, então temos que optar por isso, não é? Por favor. Veja, quando a rádio ou o órgão que nos convida estrutura o tema nesta dimensão, em princípio, está implícito que a própria rádio ou o órgão reconhece, portanto, esse crescimento, que existem muitos órgãos de comunicação social, mas depois quer saber o que esses muitos órgãos de comunicação social fazem pela construção da democracia. Então aqui coloca essa perspectiva da qualidade, não quantidade. E nós, desde o começo, estamos sempre a dizer que, de facto, do ponto de vista quantitativo, crescemos. Mas uma coisa é crescer, outra coisa é desenvolver. Nós não desenvolvemos. Porque o desenvolvimento pressupõe existência de qualidade. Já o crescimento pressupõe apenas aumento. Isso é numérico. Portanto, hoje existe... Por exemplo, quando há uma questão que diz respeito, e do ponto de vista negativo, a partidos na oposição, todos os órgãos, desde a TV Zimbo, TPA, Rádio Nacional, Jornal da Angola, todos falam da mesma coisa e da mesma forma. Isto não é pluralismo de informação. Sim, mas esse é um ângulo. O pluralismo nisto pressupõe que cada um desses órgãos tem que ir ao local, colher informações e deve trazer aspectos que diferenciam uma informação da outra. Se ouvir que o Adalberto da Costa Júnior cometeu uma situação ou um erro qualquer, temos de ver que todos os órgãos vão comunicar na mesma direção e sem dar o devido respeito. Só um minuto. Sim. Sem dar o devido direito de resposta. Isto não é pluralismo, portanto aqui não há qualidade. A faz isso que acabou de dizer? A Eclésia faz isso que acabou de dizer? Bom, eu não trabalho para despertar. E deixa-me te dizer uma coisa. Eu, enquanto analista, enquanto cidadão, interessa-me sobretudo olhar para a Rádio Nacional de Angola, sabe por quê? Porque a Rádio Nacional de Angola é feita ou é mantida com meu dinheiro. Sim, também. É despertar, não, espera, Eu disse aqui há instantes que se o MPLA tivesse uma rádio, eu compreenderia que naquela rádio do MPLA, não é, ocorressem situações que fossem de encontro com os interesses do partido. Foi assim que eu respondi. Eu gostaria que fossem sintéticos, porque já estamos a caminhar. Sim, mas eu estou a ser sintético em dizer, eu não posso colocar no mesmo, eu não posso analisar de forma paritária, ou do mesmo nível, a Rádio Despertar, a Rádio Eclésia
e até pior a Rádio Nacional de Angola. Não, não pode ser. Porque se a Rádio Eclésia, se os bispos tiverem interesse, a Rádio Eclésia tem que cumprir o interesse dos bispos. Mas a Rádio Nacional não tem de cumprir o interesse do partido político. Tem de cumprir o interesse do Estado angolano. Aqui a diferença. Então, nós não podemos fazer aqui esta análise. É por esse motivo que eu coloquei aquela... Como democratizar. Porque a Rádio Nacional... Mas já falaram, os dois já falaram. A Rádio Nacional professor, desculpa... É gerida aqui, por elementos que fazem parte de quem detém o poder. Mas o que está errado. Sim, não está errado. Sim, mas então eu não posso analisar. O problema é o seguinte, não vamos mergulhar aqui, digamos assim, nos conceitos, porque de facto, primeiro, para dizer que a quantidade não define o grau de democraticidade de um Estado. Esse é o primeiro ponto. Isto até talvez também é teórico. É teórico também. E depois dizer a quantidade não define, portanto, a democraticidade de um país, nem de uma sociedade. Portanto, isto é um fato que fica bem claro na mente de todos. Por outro lado, quando se diz aqui que o país não tem projeto, isto está-se a referir, se calhar, ao partido no poder. Porque não todos... Não, o país em si. Deixe-me dizer, país em si, que país é esse? O país só conhece um governo até agora. O mesmo governo. Sim, exatamente. Então, isto é outra conversa. Claro. Essa é conversa. Os propósitos da luta de libertação nacional para libertar Angola foram diferentes em função dos movimentos de libertação. Exatamente. Pode quem não teve nenhum projeto, nem nada, tirando o roubo, o saque, se calhar esse está materializado também um projeto. Agora, o projeto para a angolanidade, para Angola, existe, sim, noutros movimentos de luta. Mas nunca sempre existiram. Né? Bom, é outro problema. Por isso, não é dizer que não existe no país, não existe nenhum projeto para nada. Não pode ser. Por outro lado, há uma contradição assim que eu queria me cingir. Diz que a democracia é um processo, quer dizer que é um processo, quando até a Constituição, já foi aqui dito, diz uma outra coisa, não é um processo. A Constituição afirma, não é um afirma que o país é democrático, mas por outro lado você diz que daqui a 100 anos, segundo as suas previsões, só daqui a 100 anos que o país poderá, de facto, os órgãos, a comunicação social poderia se democratizar. Bom, aqui são duas visões completamente diferentes. Eu podia pôr aqui uma visão, se calhar as pessoas não estão habituadas a ouvir, uma visão um pouco divino, para dizer que, de facto, a natureza está em permanente evolução. Não é? Isso todos nós sabemos. Até porque não são os homens que dirigem essa mesma evolução. E aí concordo plenamente consigo nesse aspecto, para dizer que, efetivamente, essa evolução, logo os 100 anos, parece-me que já estão aqui, não está a fazer efeito, não significa. A qualquer momento pode mudar. Sim. Na Palestina, de um momento para outro, a partir do dia 7 mudou. E vai mudar. Eu não queria chegar. Pois, é para dizer que aqui também em Angola, em 61, no dia 15 de março, tudo mudou de dia para a noite. Mudou. E em 1975, ou a partir de 25 de abril, também mudou em função das circunstâncias. Quer dizer que podemos estar aqui numa situação até de imprevisibilidade de quando, porque sim, isso só está no pelório do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto que nele existe. Ok? Tudo muda. Por isso é que nós pensamos que aqueles que são os detentores do poder devem começar exatamente a pensar de que, afinal de contas, nós não somos eternos, nem seremos eternos. Você falou dos filhos. Os filhos estão a se mostrar agora mais radicais que os pais. Quer dizer que, se calhar, nós estávamos a piorar, no sentido de que já foram formatados, porque todos querem puxar a brasa da sua sardinha. Ninguém quer saber o estado da nação. E, professor, como democratizar? Então, como democratizar? Nós dissemos isto aqui, é preciso, de facto, primeiro nós dissemos que a democratização é um processo cultural. Portanto, varia de cultura para cultura. E como a
a sociedade vai introduzindo, vai de facto orientando as pessoas a melhores comportamentos. Quer dizer, estamos aqui a falar da cultura. Como nós devemos educar primeiro o nosso filho, que é o jornalista, porque o nosso filho é que é o jornalista, é o militar, é não sei o que, é tudo. Então a educação deve começar no seio familiar. Exatamente. A educação é ponto de partida, onde nós Mas para essa sociedade que o doutor acabou por fazer essa crítica, uma sociedade mais radical e com valores muito contrários àqueles que vocês acreditaram, dá para ser otimista? Eu acho que sim. Não podemos ser pessimistas. Quando nós queremos uma coisa, ela pode acontecer com a nossa vontade. E vou começar por si, e já estamos nessa altura, são 12 horas e 9 minutos, temos pela frente mais 15 minutos. Já olhamos assim. Devia fechar também essa coisa ali. Sim. Claro. Não. Agora vou. Não, Manuel José já não falou sobre isso. Não é justiça. Não, Manuel José já não falou sobre isso. Não, por favor, pode então responder, depois coloco outra questão, por favor, esteja à vontade. Bom, é assim. Quando eu falava do retrocesso das redes sociais, enfim, e quando eu pedi ao colega do painel, não era pretensão, né, porte palavra na boca, não. É que tem razão. Não corresponde com o que acha ser certo. Certamente, certamente. Okay. Com o que acho ser certo, pois. É no sentido de o ajudar, não para o quartar. Aliás, porque o meu cara acabou por fazer o mesmo aqui no colega, não sei se deu conta. Ele fez. Pois. Eu tinha vontade de dizer pimenta no olho do outro, no nosso refrão. Então, não tem essa pretensão. Tá bem, tá bem. O senhor diga o que quiser, pensa o que quiser. Aliás, eu sou defensor mesmo da democracia. Só que eu não permito que alguém me diga, né, aquilo que eu estou a ver, que é outra coisa. Eu aí não vou permitir mesmo. Mas está a ver outra coisa também. Independentemente da posição, ok, está bem. Em relação à democracia, o senhor está a ver outra coisa. Agora não há democracia. O senhor está a ver democracia. Mas não foi isso que eu disse. Não, estou a perguntar agora. Não, mas não foi isso que eu disse. Ok, então pronto. É o que eu estou a dizer. Yeah. Então, para dizer o seguinte, essa pergunta, quando eu disse que a pergunta era utópica, você não pode. Como é que você vai democratizar uma coisa? Isso até, quer dizer, é paradoxal, tá vendo? Não tem nexo. E depois, o problema dos jornalistas, o problema da comunicação, não é problema específico da comunicação. Não é. Eu vou voltar àquilo que eu gosto de dizer sempre. É lá atrás, é a premissa. Né? Enquanto não corrigir lá atrás qualquer projeto científico, acadêmico, tá? Se a premissa partir errada, tudo o resto vai dar errado. E nós partimos de premissa errada. Por isso é que eu disse. Então temos de recomeçar o país. Sim, é restart. Tem que haver um restart. Mas e restart significa o quê? Como fazer o reset? Eu sou apologista do que o mais velho disse. Que no atual contexto é possível fazer o reset. A questão é moral, ética. Mas sentido ético. No atual contexto é possível restaurar o país? Esse país aqui? Da forma como está? Sim. Não, por isso é que eu estou a dizer que é utopia. Então temos de nos conformar com essa realidade. Não é conformar, tanto é que eu não estou conformado. E o que é que tem feito para... Isso mesmo. Isso mesmo. Horácio não tem noção do que é que isso me vale. Sim, Horácio, permita-me só, eu penso... Na senda da pergunta que faz... Eu que penso, porque vamos... Não, rapidinho, na senda da pergunta que faz... Temos de afunilar o debate, porque estamos quase mesmo a terminar. Mas na cena da pergunta que faz ao Manuel José, o que é que tem estado a fazer? O que estamos aqui a fazer, eu já disse muitas vezes, e a prova para o excesso de exclusão. Sim, eu considerei reprovação porque achei que eu não estive bem, mas depois me chegaram provas de que a minha reprovação tinha sido orientada. Mas quem orienta na ordem dos advogados? Quem é que está no poder? Controla todas as instituições. Quem é? Tem filtro em tudo. Então eu estou a pagar um preço muito alto
pelo que estou a fazer aqui. Portanto, mas já buscou, isto já buscou explicações junto da ordem? Busquei, tenho até cartas, escrevi até para que me dessem acesso à minha prova, para eu pelo menos ver onde falhei e poder corrigir no próximo momento. Mas por que não processou, já que tem uma cultura jurídica? Mas vou processar, Se sente que foi injustiçado. Perguntas que eu peço desculpa, Horácio, mas olha, queria só responder à questão. É cultura jurídica. Exatamente. Mas deixa-me só responder ainda à questão que colocou. Ainda em cena da democracia. Mas está a não ir que o seu direito seja usurpado. Mas permita-me só responder à questão, senão vou perder mesmo o raciocínio. Não, mas a democratização acabou por colocar uma informação de interesse público. Depois, até se calhar, vocês podiam tratar essa matéria de forma diferente, né? Eu estou a fazer uma denúncia. Mas está a fazer uma denúncia. Sim, estou a fazer uma denúncia que a comunicação devia pegar nisso e dar um tratamento diferente, como merece. Portanto, quando aqui também vai um pouco na senda do que dizia o Azevedo, quando fazia a previsão de daqui a 50, 100 anos, não, penso que Azevedo esqueceu da teoria das dinastias. E é científico, as dinastias existiram e fizeram mais de 500 anos. E a nossa, se tivermos que olhar nessa perspectiva, a nossa ainda tem muito para frente. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Na própria Constituição como o primeiro elemento constitutivo do Estado Democrático de Direito. A soberania popular. Vou terminar aí. Vou terminar. A soberania popular. Porque a partir do momento que os angolanos aprenderem quais são os seus direitos, qual é o seu papel na construção do Estado de Direito Democrático e passarem a assumir este papel como soberano, a partir deste momento a democracia acontece em Angola. É o que o mais velho disse, que na Palestina, de um dia para o outro, as coisas mudaram. Em Angola, em 61 também, de um dia para o outro, as coisas mudaram. Poderão ocorrer hoje, agora, se a população acordar e entender que eu sou soberano e, portanto, tenho que colocar fim ao abuso do poder. Mas nada. Agora estamos a caminhar para o final do nosso programa e estamos a analisar a influência da comunicação social na democracia 32 anos depois da institucionalização, ou seja, da quebra do monopartidarismo. Vamos, como última pergunta, já apresentamos, já se fez o diagnóstico e já se ensaiaram aqui algumas soluções, mas sempre há um outro ponto a acrescentar. O Dr. Pedro Gomes falava que a sociedade devia criar órgãos de comunicação social, mas para criar órgãos de comunicação social tem de haver a permissão de quem está no poder. E o Manuel José falou de órgãos de comunicação social, de rádios que são discotecas, que estão a ser espalhadas um pouco por toda Luanda, porque Luanda continua a ser a localidade do país com mais privilégios, comparativamente com outros pontos do país. É a capital onde existem mais de 35, pouco mais de 40 rádios, e a mesma realidade não acontece noutros pontos do país. Tudo isso já foi dito e falamos da formação. Manuel José, começo por ti. A olhar para esse cenário, então devemos cruzar os braços, devemos... ou a revolução deve ser feita de forma muito mais abrangente. E se deve ser feita de forma muito mais abrangente, como seduzir a maioria dos angolanos para abraçarem esta luta de que os órgãos de comunicação social precisam de um campo para influenciar o processo democrático? Bom, se lembrar, Horácio, quando eu dizia que em Angola, quem chancela a atividade jornalista são órgãos. Ponto. Sendo assim, por isso é que eu disse que a pergunta que fez era utópica. Aqueles órgãos são assim. Eu posso buscar um exemplo rápido, Portugal. Quando se fala de radiodifusão, também em Portugal existe. Sabe como é que são regidos os gestores da rádio? São eleitos pelos pares. São escolhidos pelos pares. Na América também acontece a mesma coisa. A Voz da América, os indivíduos que gerem as rádios são submetidos a concursos públicos. E não é brincadeira. Quer dizer, quando eu dizia que o problema da comunicação não é específico da área de comunicação. É do contexto onde ele está inserido. Onde está inserido, sim. Daí aquele princípio, não vai haver democracia se não tivermos uma imprensa livre,
nem vamos ter imprensa livre se não num espaço onde não há democracia. Quer dizer, o resto é resto mesmo. É resto. Não é? Porque o que existe agora são imposições, aquilo que Noam Chomsky chama manipulação. Nós somos permanentemente manipulados. Em razão dos interesses. Certamente. É o propósito. Qual é o propósito, né, do detentor do poder? E vamos lá, vamos dizer, não, o detentor do poder é o povo. Não. Não, aqui não. No sentido prático, que é o único critério, repito, o único critério da verdade, tem um detentor. Por isso eu falei. Ele decide quando o povo acordar sobre os destinos. Mesmo os temas, talvez os meus caros não compreendam, os temas que surgem, nós chamamos na comunicação plantados. A maior parte dos temas, alguém decide, olha, falem do Lussat, depois vem um, olha, falem da Igreja Católica, falem da Igreja As iniciativas não são dos jornalistas. Todos os temas são decididos pelo poder. Aqui fica, Manuel José. Já fica mesmo assim. Já estamos no tempo. Aliás, Manuel Cangundo, desculpe. Não, para terminar, penso que vou repetir as mesmas palavras. Aqui a situação está. O nosso papel aqui e fora daqui deve ser sempre ensinar às pessoas os valores da democracia para que um dia essas pessoas venham exercitá-las. Somente quando nós, povo, quisermos que a democracia aconteça em Angola... Os órgãos de comunicação social não podem influenciar... Não podem porque estão sob a alçada de alguém. Estão sob a alçada de alguém que não está interessado nisso. Então os órgãos não podem influenciar... Não têm como influenciar. Acelerar o processo democrático. Não tem para que tenhamos um processo democrático porque aceitável. Porque são detidos por pessoas que não estão interessadas em democracia. É simples, Horácio. Não vale a pena. Isso é utópico. Só há imprensa livre no Estado democrático. E só é um Estado democrático com imprensa livre. É simples. Infelizmente, o Estado em Angola... Então a qualidade da imprensa depende muito da qualidade da democracia. E o vice-versa. Mas quem mais influencia? O Estado ou a própria mídia? No Estado. Ou seja, se falamos Estado, vai estar do governo, né? Quem mais influencia é o partido que está no poder, ou que detém o poder em Angola, e que influencia não só na comunicação social, como em todas as instituições. É assim que eu fui objeto de reprovação na ordem. Na ordem dos advogados. O doutor está magoado. Mas agora tem um novo bastonário que foi eleito... É novo. É novo. Sim. Foi eleito ontem. O doutor acompanhou as eleições. Eu estou magoado. É verdade que eu estou magoado. Sabe por quê? Porque eu estudei... Já vou passar... magoado, sim, senhora. Sabe por quê? Porque eu estudei 5 anos de academia... sem dormir. Para ser depois reprovado. Para ser reprovado. E eu preferia que reprovasse, porque naquele momento, se calhar, não estivesse num bom momento, que era normal. Estou magoado por saber que fui reprovado por orientação quer dizer, cidadãos que nem me conhecem, não sabem a minha vida, não sabem o que passo. Porque sou um crítico. É bem possível que tenha sido investigado e chegou-se a essa conclusão. O facto é que não pode tornar num alvo a bater. Eu queria passar. Rápido. Mesmo rápido. Porque o tempo já não está a favor de nós. Para cimentar aquilo que eu estou a dizer, que no sentido de que o problema não está no nosso órgão. E o problema é da cidadania, é lá atrás. A nossa cidadania também foi consumida. Tanto é que existe duas coisas na comunicação. Uma chamam linha editorial. E a outra chama-se política editorial. Mas ela foi de tal forma manipulada e imposta às pessoas, inclusive para colegas jornalistas, pessoas que são jornalistas, que deturpam esse termo. Não é? A linha editorial é uma espécie de bíblia dos órgãos. Nenhuma linha editorial te diz assim que o fulano de tal não pode participar nesse órgão. Ele próprio é uma ilegalidade. É até anticonstitucional. Agora, existe uma coisa que é política editorial, que não se escreve. Essa é que vigora. Muita gente às vezes usa esse termo linha editorial para justificar os malefícios. Não, você tem que ver que nessa rádio a linha editorial. É mentira isso. Está a ver mentira imposta. Quer dizer, e as pessoas são as orientações.
Ok, ficou então. Vamos fechar o seu ponto conclusivo, docente Azevedo. Exato. Bom, para concluir, eu tenho uma frase que eu costumo dizer sempre: se o governo é homicida, tu não precisas ser suicida. Para dizer o quê? Existem... Por outras palavras? Por outras palavras, existe uma intenção. Existe uma intenção negativa de quem governa para com a sociedade. Apesar disso, o cidadão, cada um de nós, tem que fazer o que pode, o que possível, o que tem de conhecimento para tentar mudar a estrutura onde estiver e tentar influenciar outras pessoas. De que forma? Nós estamos aqui a fazer a cumprir uma das formas. Um exercício. Um exercício. Desde já felicito a Rádio Despertar por esse feito. E eu com certeza sei que existem outras rádios, eu podia citar também a Eclésia, que tem um exercício muito interessante nesse aspecto. Mas outro aspecto que eu menciono aqui é das redes sociais. Digo sempre, nós não podemos subestimar as redes sociais em nenhum momento. Elas têm um impacto grande, um impacto grande. Na nossa realidade, ainda temos poucos utilizadores. Isso é um facto, em função das infraestruturas tecnológicas com o tipo de internet que nós temos. Sim. Até o satélite desapareceu? Mas... Já está em funcionamento, doutor. Já está? Já. Está bem, está bem. Conclua, doutor Azevedo. Então, nós temos que aproveitar exatamente as redes sociais para divulgarmos aquilo que é o nosso pensamento. Ou seja, as redes sociais devem ser alternativas para os órgãos profissionais. É alternativa. Se é um facto que os órgãos tradicionais são extremamente controlados, então nós temos a alternativa das redes sociais. Mas a qualidade não é questionável, não é um palco para a disseminação. Por isso muita também dos órgãos de comunicação tradicionais, nós estamos aqui a dizer que a qualidade também é questionável, né? Então, neste contexto, nas redes sociais, o apelo que faço sempre, o exercício que faço sempre, eu realizo lives e enfim, uma série de projetos a nível das redes sociais, e o apelo é sempre de termos uma consciência mais crítica e uma cultura de cidadania entre os indivíduos, para disseminarmos aquilo que queremos ver de melhoria. Okay. Mahatma Gandhi dizia que seja a diferença que gostaria de ver no mundo. Então, aquilo que eu gostaria de ver mudado, diferente, eu tenho que sê-lo no meu exercício cotidiano, através da minha vida pessoal, a minha vida profissional. Este é o apelo que eu faço sempre, e com certeza que elemento fazendo alguma coisa acaba por disseminar, e o que nós queremos é exatamente a massificação da consciência libertadora e da consciência crítica dos cidadãos angolanos. Nós agradecemos, e para fechar a edição de hoje, vamos fechar com quem abriu. Obrigado, o doutor Pedro Gomes. Muito obrigado. É para dizer que neste tema de suma importância, os partidos políticos, a sociedade civil devem fazer tudo, mas tudo, para abrir as mentes das pessoas, dos cidadãos, com vista à conquista das liberdades, garantias e, enfim, e os desejos dos cidadãos. Evidentemente, como contraponto aquilo que nós chamamos do sistema instituído, que tem como missão formatar, atenção, formatar a pessoa para que esta se conduza de acordo com a sua vontade. Não existe Estado sem sistemas de conduta para a sua sociedade. Tirando as sociedades pluralistas que diversificam a forma de ver e de se conduzir com base apenas da ética e da moral, as sociedades, sobretudo emanadas do marxismo-leninismo, pelo contrário, precisam, aliás, lutam para que o cidadão só tenha uma visão, seja formatada com vista
enfim, a melhor dominar essa sociedade. É assim que existe política cultural, existe política educativa, que eles chamam até progressista. Os termos às vezes são convidativos, hein? Quando ouvimos de progressista, nós já aderimos com muita força, quando de fato estamos a ir numa armadilha em que nós não podemos pensar, só temos que pensar aquilo que nos indicam. Ok? Temos um sistema da comunicação social. Um sistema da comunicação social. E esse é o que é o problema. Deve ser sintético. Estamos mesmo a segundos. Pois, mas é só mesmo para terminar. Para terminar. Para dizer que então tudo isso não passa de doutrina institucionalizada pelo sistema no poder. Portanto, pelos governos